Por 2 vezes, o glorioso arcanjo Miguel enfrentou o adversário conhecido como Satanás, aquele que se opõe às obras do Senhor. A primeira dessas contendas envolveu o ilustre Moisés, conforme narrado no 9º versículo do livro de Judas, um relato único nas Escrituras Sagradas. No versículo 9 de Judas, encontramos as palavras sagradas: mas o arcanjo Miguel, ao contender com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, apenas disse: o Senhor te repreenda. Este relato singular é encontrado somente nas páginas deste livro divino. É possível que o adversário, Satanás, tenha desejado descobrir o local de sepultamento de Moisés. Tal conhecimento lhe permitiria ciar um santuário, um lugar de adoração ímpia, onde o povo de Israel se desviaria, rendendo culto aos ossos de Moisés como um símbolo angélico da nação. Com zelo inabalável, o arcanjo Miguel esforçou-se para preservar o povo do deslize à idolatria, guardando em segredo o lugar de descanso final de Moisés. Lembremo-nos de que Moisés, devido à sua desobediência nas águas de Meribacades, foi impedido de entrar na terra prometida. Apesar de ter guiado os filhos de Israel até a fronteira de Canaã e vislumbrado a terra da promessa, não lhe foi permitido ingressar nela. No fim de seus dias, Deus escolheu para Moisés um lugar de descanso eterno, chamando-o para si. Ali, na terra escolhida pelo Senhor, Moisés entregou seu espírito, como está escrito nas palavras sagradas do 6º verso do capítulo 34 do Deuteronômio. E ele o sepultou na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés é o único entre todos os filhos da terra cuja sepultura foi realizada pessoalmente pelo Senhor, uma distinção notável e digna de nota. O motivo por trás deste ato divino se revela na sabedoria celestial, pois a sepultura de Moisés poderia ter se tornado um lugar de adoração ímpia, um santuário profano. Contudo, o arcanjo Miguel, mesmo detendo alta patente entre os anjos, não ousou proferir juízo de maldição contra o adversário, deixando tal repreensão aos desígnios divinos. Miguel, o arcanjo, é retratado nas páginas das Sagradas Escrituras, nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse, como um guerreiro celeste, um combatente nas batalhas espirituais. O título de arcanjo denota sua elevada posição entre as hostes angelicais, enquanto a maioria dos anjos é descrita como mensageiros. Miguel, no entanto, é retratado em sua luta contra as forças malignas e os principados. Seu nome, Miguel, significa aquele que é semelhante a Deus, e este ilustre anjo exerce sua autoridade com humildade diante do Senhor. Assim como nas palavras sagradas de Zacarias 3:2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o arcanjo Miguel não age com presunção, mas em total sujeição à vontade divina. Os anjos justos compreendem a hierarquia celestial e submetem-se com reverência. A magnífica autoridade de Miguel não o leva à arrogância, mas o leva a falar em nome do Senhor, nunca em sua própria autoridade. Assim, vemos que a humildade do arcanjo Miguel diante do Senhor é um testemunho do respeito à ordem celestial, uma lição para todos nós. Lúcifer, antes de sua queda, era a mais sublime criatura, um querubim cheio de sabedoria e beleza, uma criatura suprema. No entanto, a queda do adversário o levou a se tornar Satanás, o opositor, e Miguel permanece como um exemplo notável de submissão aos desígnios divinos, apesar de sua grandeza. Noutros tempos, houve um guardião cobrador, cuja missão era proclamar a presença gloriosa e a santidade de Deus. Ele caminhava no meio das pedras de fogo, em total perfeição, ostentando o selo da perfeição e exibindo beleza inigualável. Sua conduta era irrepreensível desde o momento de sua criação até o dia em que incorreu em seu primeiro pecado. Apesar de sua queda de sua posição exaltada, o guardião,
conhecido como Satanás, manteve uma grande dignidade e sua influência e poder eram amplamente sentidos. Esta é uma lição que todos nós, como criaturas de Deus, devemos aprender. Não nos cabe questionar os desígnios do Criador, mas sim reconhecer a autoridade suprema de Deus e valorizar sua divindade. Nos momentos em que os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: "Vocês me chamaram de Senhor, mas não cumpriram minhas ordens. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que parecia certo aos seus próprios olhos." Esta é a imagem da humanidade, uma lição que devemos ponderar em nossas vidas diárias. Miguel, o arcanjo, serve como um exemplo para todos nós, independentemente dos planos de Satanás, que sem dúvida são malévolos. Satanás, o ladrão, o assassino e o destruidor, é astuto em suas estratégias. Ele tem o poder de sutilmente roubar a palavra de Deus dos corações, semeados com dúvidas e questionamentos ao perguntar: será que Deus realmente disse? Nesse contexto, Miguel se levanta em defesa da palavra de Deus e com zelo afirma: "O Senhor te repreenda, Satanás." A segunda passagem nos fala de uma guerra que eclodiu nos céus. Miguel, acompanhado de seus anjos, confronta o dragão e seus seguidores. Esta batalha divina ocorre no meio da tribulação, como profetizado no livro do Apocalipse. Contudo, o dragão e seus seguidores não prevaleceram e foram expulsos dos céus, perdendo sua posição celestial. Finalmente, o dragão, conhecido como o Diabo e Satanás, é acorrentado e lançado no abismo, onde permanece por 1000 anos. Após esse período, ele é solto por um breve tempo, mas sua derrota final é inevitável e ele é lançado no lago de fogo e enxofre, onde seu engano e sedução não mais prevalecerão. Assim, nestes relatos bíblicos, encontramos lições sobre a importância da obediência a Deus, a defesa da palavra divina, a luta contra as forças malignas e a promessa da derrota final do mal. Que possamos extrair sabedoria desses ensinamentos e buscar a retidão em nossas vidas, confiando na justiça e na soberania de Deus. Na morada da eternidade, onde a luz da verdade e a escuridão das trevas se entrelaçam, uma pergunta é proferida: onde se encontram a abominação e o profeta mentiroso, cujas tormentas se prolongam de sol a sol e de lua a lua, sem fim? Eis o registro de João, o vidente, sobre essas criaturas malignas, o grande dragão, a serpente antiga, aquele que é conhecido como o Diabo, Satanás, o enganador de todas as nações. Após uma batalha falha, essas entidades são julgadas e afligidas para todo o sempre, juntamente com o enganador que os guiou ao lago de fogo, nos primórdios dos 1000 anos, como descrito no Apocalipse 12, 10. Nesse instante, uma voz poderosa ecoa nos céus, proclamando: "Eis que a salvação chegou, com o poder e o reino do nosso Senhor Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois o acusador de nossos irmãos, aquele que os difama diante do nosso Deus dia e noite, foi precipitado. Ele que continua a acusá-los, apresentando seus pecados diante de nosso Senhor incessantemente." O anúncio prossegue: pois os fiéis que foram perseguidos triunfaram sobre o maligno pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra, mantendo firmeza em sua fé, selando seu testemunho com o próprio sangue. Apocalipse 12, 11. Eles prevaleceram e triunfaram por intermédio do sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra, pois não amaram suas próprias vidas, estando dispostos a entregar-se mesmo diante da morte. Portanto, regozijai-vos, ó céus, e todos os que neles habitam, na presença do Deus Altíssimo. Contudo, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, possuindo uma grande ira, sabendo que seu tempo é escasso. Os céus podem alegrar-se com a partida do dragão, mas a notícia é sombria para a terra e o mar, pois o diabo, reconhecendo seu breve período de atuação, derramará sua fúria com máxima intensidade.
Lembrai-vos, caros fiéis, que Satanás não está atualmente confinado às profundezas infernais, embora seu destino o conduza inevitavelmente a esse lugar. O inimigo principal escolhido por Satanás para atacar o povo de Deus é a blasfêmia, e ele age como o acusador incansável de nossos irmãos. Contudo, os crentes têm um advogado divino diante de Deus, o qual atende pelo nome de Jesus Cristo, como declarado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O adversário pode tentar erradicar o povo de Deus, mas lembrai-vos, ó amados, que Jesus Cristo é o bom pastor, como ele próprio proclamou. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido por mim. João 10, 14. João, o vidente, oferece uma estratégia simples, que ao longo das eras, os crentes têm empregado para resistir aos ataques do diabo: proteção, confissão e coragem. Primeiramente, a proteção dos cristãos reside no precioso sangue de Cristo, derramado para a expiação de seus pecados. Fora do abrigo do sangue de Cristo, uma alma permanece vulnerável eternamente diante das artimanhas de Satanás. Em segundo lugar, a confissão dos crentes está na palavra de Deus, pois recordai-vos de que o próprio Jesus, ao ser tentado pelo diabo no deserto, respondeu com as sagradas escrituras, vencendo o maligno com a espada da verdade divina. Por derradeiro, a coragem dos fiéis é demonstrada por meio do amor que nutrem por Jesus, que supera o amor pela própria existência. Não amaram suas vidas de modo a renegar a fé, mesmo diante da morte que se aproxima. O adversário vil, conhecido como Satanás, nunca cessa em seus incessantes ataques contra o povo de Deus. Aqueles que encaram a batalha espiritual meramente como tema de discussão, negligenciando seu impacto diário em suas vidas, podem encontrar-se suscetíveis à derrota espiritual. Portanto, vós, valorosos soldados de Jesus Cristo, deveis estar preparados, como exorta o apóstolo Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está à espreita, rugindo como leão, buscando a quem devorar. Pedro 1, 5, 8. Miguel e as hostes celestiais prevalecem sobre o dragão, lançando-o à terra, onde ele, enfurecido, inicia uma guerra contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, conforme descrito em Apocalipse 12, 17. Então, o dragão encolerizou-se contra a mulher e foi combater com os demais descendentes dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se de pé sobre a areia do mar. Portanto, mantende-vos inabaláveis, ó amados, conservando vossa fé e testemunhando o nome do Senhor. Assim, continue conosco e assista esse vídeo que aparece na tela, que temos mais uma história bíblica que com certeza será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.